Olá, meu nome é Lucas e você está no meu canal. De todo modo, antes que nós comecemos esse vídeo, é importante que, por mais que isso deixe o vídeo um pouco datado, é importante que nós relembremos do momento que nós passamos agora, né? Nós estamos aqui, eu estou no momento de quarentena, né? Não tenho trabalhado, eu trabalho aqui no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, para quem não sabe, e a situação para mim mudou bastante, né? Não tenho trabalhado, quase um mês e meio, porque não existem voos e tudo mais. E é importante que nós reconhecemos que esses momentos difíceis eles vêm e que são coisas naturais da vida. E o vídeo basicamente de hoje é um pouco uma reflexão sobre isso. E de todo modo é importante também que nós relembremos que essa possibilidade de ficar em casa, se você consegue ficar em casa de certo modo seguro e estável, ela é um privilégio que infelizmente nem todas as pessoas têm, né? Eu sei que esse poder ficar em casa, esse poder ficar seguro que eu estou tendo agora, é uma coisa que muitas pessoas não têm a possibilidade de desfrutar no momento e é bem complicado. Então, se há algum modo de você ajudar alguém que esteja nessa situação, por favor, ajude. Enfim, todo esse tempo que nós temos ficado em casa, hoje nós temos a oportunidade de passar mais tempo com as pessoas que são nossos familiares. Eles proporcionam, na realidade, uma espécie de desafio e de possibilidade grande de reflexão. E eu reconheço, né, que é muito fácil nós passarmos por essa quarentena ou passarmos por esses períodos onde nós temos que ficar, de certo modo, num ócio, sem tirar nenhum proveito disso. É muito fácil que nós fiquemos entrando nesses loops de hábitos que não são saudáveis, passando muito tempo vendo redes sociais ou assistindo coisas que talvez não sejam tão boas e não pensando muito sobre a nossa vida e refletindo sobre como nós podemos melhorar como pessoas. E isso é uma coisa natural. Na realidade, a maioria da minha quarentena eu fiz isso. Eu passei tempo fazendo coisas que eu julgava que fossem inúteis, mas que ao mesmo tempo fizeram com que eu relaxasse. Durante um desses tempos onde eu tive a oportunidade de fazer uma reflexão um pouco mais demorada sobre a minha vida, eu me encontrei com essas coisas que nós chamamos às vezes de pilares de crença, né? São as coisas que a gente aprendeu tão novo que ficaram assim, de certo modo, imbuídas, como se fossem pilares de sustentação do nosso pensamento, da nossa vida. E muito disso vem dos nossos pais, muito disso vem da convivência que nós tivemos quando tínhamos amigos na infância. E a maioria desses hábitos, dessas coisas, forma o nosso caráter de uma forma positiva. E, de todo modo, existem também possibilidades onde isso pode trazer certos defeitos, né? Não sei se essa palavra é correta, mas complicações no nosso caráter e do modo como nós vemos o mundo, né? São aqueles véus ou aquelas lentes que são muito difíceis de serem tiradas e que, de certo modo, quando elas são tiradas, nós temos uma possibilidade de ver o mundo de uma forma mais límpida. Então, eu comecei a pensar um pouco sobre isso e realmente tentar analisar se isso era de fato uma coisa positiva ou negativa. E quando nós começamos a pensar se as coisas são positivas ou negativas, se as coisas são preto no branco, a gente acaba se esquecendo, né, que na realidade o mundo é cinza. E por isso eu quero dizer que não há como estabelecer julgamentos de valores muito fortes com relação a isso. Você já deve ter ouvido aquela frase de que após toda tempestade, né, sempre vem a bonança. Ou dizendo de uma maneira mais bíblica, né, que depois do choro a alegria vem pela manhã. E na minha criação eu sempre fui imbuído por esse pensamento ao meu redor. Minha família passou por muitas dificuldades e quando eu era pequeno, na realidade as dificuldades que nós havíamos passado elas eram bem menores de quando eu ainda não era nascido, né? E meus irmãos viram essas coisas de certo modo mais perto. E eu nasci num lar cristão, então nós sempre pensamos sobre isso e essa ideia sempre estava nos permeando. E é interessante que nós, antes de tudo, lembremos que isso não é uma exclusividade do cristianismo. Existem muitas filosofias e muitas ideias e religiões que também pregam que existe essa possibilidade de paz depois de uma tempestade, que existem como as coisas sejam melhores, que existe um lugar melhor do que o local agora. E quando nós nos imbuímos desse tipo de pensamento, quando ele fica arraigado dentro de nós, na realidade isso é um grande antídoto contra
E quando nós ficamos imbuídos desse pensamento, quando ele fica tão arraigado em nós que ele vira um traço de caráter, eu percebi que isso vira, na realidade, um grande antídoto para um comodismo, né? No sentido de que quando nós pensamos que a nossa situação agora ela está complicada, ela está ruim, mas ela pode ser de certo modo melhor, nós começamos a trabalhar e temos ainda mais motivação para que consigamos chegar nesse lugar, né? Nessa tal paz. Então eu comecei a ver minha vida, né? E entender e pensar nos meus esforços como que fatores que me levariam mais próximo, né, dessa paz, dessa estabilidade. No sentido de como se eu estivesse escalando uma montanha, né, nessa ascendência de vida onde eu adquirisse mais conhecimento, mais possibilidades de crescimento, e aí eu conseguiria achar esse platô de felicidade onde as coisas poderiam ser estáveis. E ao mesmo tempo, onde eu tinha esse pensamento tão grande, tão imbuído dentro de mim, muitas das ações que eu tomei, elas foram deletérias para o modo de vida que eu queria ter. Então, essa dicotomia que começou a me deixar incomodado, eu fiquei pensando sobre, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer, eu sabia que existiam coisas interessantes, coisas que levariam, né, de certo modo, benefícios e contribuiriam para que eu tivesse mais estabilidade financeira, um emprego melhor, enfim, todas essas coisas, né, relacionamentos melhores, e ao mesmo tempo eu sabia exatamente o que fazer e não fazia. E você pode até mesmo estar nessa situação. Poxa, eu sei exatamente que a coisa que eu devo fazer, na realidade, não é ver um vídeo no YouTube agora. Talvez eu deva estar lendo um livro ou estudando, mas ao mesmo tempo eu não consigo fazê-lo. É mais ou menos por aí que nós encontramos essa paleta um pouco mais cinza da vida, onde nós percebemos que as coisas não são assim tão simples. E por mais ingênuo que esse pensamento possa parecer para alguma pessoa, para mim ele fazia muito sentido. Então, eu sempre pensei que o fato de eu não estar fazendo as coisas, de eu estar, de certo modo, me auto-sabotando, ele era pura e exclusivamente um defeito, um desvio no meu caráter, porque eu não estivesse acreditando exatamente nessa paz e que achasse que ela poderia não ser real. Então, não estava me importando muito com chegar a esse objetivo. Não sei se está sendo muito claro para você. E eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso e tentar achar uma saída que fizesse sentido para mim. E pensando um pouco mais, eu vi que exclusivamente pensar que existe esse momento de paz, essa felicidade que você possa querer encontrar, por mais reconfortante que isso seja, não é útil. No sentido de que as possibilidades do futuro que nós pensamos ter, de certo modo, um controle maior, um ganho, uma espécie de domínio sobre essas coisas, elas são ilusões. Procurando tentar fazer um pouco de sentido nisso, tentar achar, sei lá, o meio termo, né, esse espaço de cinza dentro desse pensamento um pouco positivo, onde eu pensava que as coisas que eu fizesse, os esforços, realmente refletiriam numa vida melhor, e ao mesmo tempo um espaço super negativo onde dissesse que tudo que eu fizesse, não importasse o que fosse, não conseguiria mudar o meu futuro. Eu tentei achar, né, esse meio termo. Na realidade ele se provou muito mais difícil e tem sido muito mais difícil encontrar do que eu pensei que fosse. Quando nós pensamos, né, nessa coisa de bonança, nessa coisa de uma certa felicidade após a tempestade, o que nós realmente queremos, e eu acho que o que nós realmente queremos em toda a nossa vida é um certo tipo de controle. É uma certa noção de que nós estamos aí no domínio do que nós somos, do que nós podemos fazer, das possibilidades que nos cerceiam. E por mais reconfortante que essa ideia possa ser, ela não é muito útil. Até mesmo porque você sabe, as coisas que você tem direito sobre, as coisas que você consegue realmente ter uma certa influência, e uma influência que possa ser significativa, elas são muito poucas, né? Às vezes nós não temos mesmo influência sobre nossos próprios pensamentos. Então, a ideia de pensarmos que, bem, esses esforços eles terão resultados, ou que de certo modo nós podemos atrair as coisas para nós, é uma coisa que eu realmente não creio. Ele é um pouco vão para mim. Não há como prever como as outras pessoas irão reagir a mim, como as outras pessoas irão demonstrar novas oportunidades à minha vida. Não há como eu prever como as outras pessoas reagirão a mim, como elas demonstrarão felicidade
ou terão bondade ou maldade com relação a quem eu sou, independentemente do que eu faço. Existem claros fatores de coisas que eu possa fazer que podem, de certo modo, influenciar essas pessoas por uma bondade ou por uma maldade com relação a mim, uma disposição maior ou menor de espírito. Mas isso não quer dizer exatamente que eu tenho total controle sobre elas. O mais complicado ainda é com relação às coisas naturais, né? A gente vive nesse momento, por isso que eu queria até colocar isso no começo do vídeo. A gente vive num momento que totalmente independe de nós, onde as coisas acontecem, onde as coisas ocorreram e do nada tudo mudou, né? Um fato que aconteceu em um outro país acabou por acarretar mudanças significativas na vida de todas as pessoas ao redor do mundo. E é aí que a gente começa a ver essa fragilidade desse pensamento, dessa ingenuidade que eu tive. Se nesse momento você está se desesperando um pouco ou se angustiando, como eu me angustiei no começo, eu espero que você fique aqui um pouco mais comigo, que a gente vai tentar desconstruir ou tentar achar pelo menos um meio termo entre isso. Então, se de certo modo eu não consigo, por muitas vezes, controlar as coisas que me vêm ao pensamento, ou as ações que eu faço, ou os hábitos deletérios que eu entro em loop, se de certo modo eu não consigo compreender e também controlar o modo como as pessoas reagirão a mim, se elas terão, né, como eu disse, essa disposição de espírito ou não, ou de modo como as coisas no mundo reagirão a tudo isso, né? De certo modo, essa fragilidade se torna cada vez mais exposta, e quanto mais conectados nós somos, mais expostos nós somos a isso. O que eu posso fazer a não ser chorar, né, em posição fetal? O que eu tenho aprendido, ou tentado aprender, é que, por mais que eu não consiga controlar os esforços, né, e as reações que o mundo vai ter com relação às coisas, as reações que as pessoas terão com relação a mim, e todas as situações que acabam nos permeando e nos afetando na vida, eu consigo controlar uma única coisa, que são as reações que eu tenho com relação a isso. De último modo, a única coisa que de fato nós temos controle é de como nós conseguiremos receber essas informações, porque elas virão de qualquer modo, queira você ou não, e de compreender elas e de processá-las. Porque essa ideia de que existe, né, esse platô de felicidade, que ele não vai ser afetado por ninguém, que só o mero fato de você se esforçar ou de que você consiga as boas conexões, ele é muito dado à sorte, né? Ele é dado muito essa roda da fortuna da vida. E o interessante da roda da fortuna da vida é que ela está sempre girando. Então, existe na realidade, ao invés de ter essa ascendência, esse platô, na realidade a vida ela é esses altos e baixos, né? Essa montanha, quase que o Everest, como se você estivesse passando de avião no Tibete e você vesse aquelas cadeias de montanhas. Basicamente a vida é isso, são esses altos e baixos. E no meio desses altos e baixos, existe de certo modo essa possibilidade de você tratar essas informações, de recebê-las, né, da melhor maneira possível, né, de você fazer aí então uma espécie de discurso e um exercício um pouco estoico. Estoico no sentido de que você tem então aí essa única coisa que você pode de fato controlar, que é a sua reação com relação às coisas, e de resto todas as outras coisas que você não consegue ter controle ou cuidado ou mão sobre, você simplesmente descarta, ou você simplesmente compreende e aceita. Então, você não pode mudar o modo como as pessoas te veem, mas você pode mudar o modo como você reage ao jeito que as pessoas te veem. Para mim, isso na realidade é a grande autonomia do indivíduo. Para mim, essa autonomia se encontra justamente aí, se encontra em você conseguir ser dono das suas reações, dono do modo como você reage às vicissitudes da vida. Não exatamente como você age, mas sobretudo como você reage, porque eu creio que a ação que nós temos sobre as coisas, ela é em número menor do que as reações que nós acabamos recebendo. Então, muitas das ações que nós tomamos, elas na realidade são ações travestidas de ações que nós dizemos para nós que são ações. Toda vez que eu faço um vídeo, eu acabo pensando um pouco sobre ele durante a gravação. E eu não costumo usar roteiro e tudo mais, e isso me complica muito porque eu acho que as coisas não estão, né, fazendo sentido, ou que os discursos não estão se concatenando. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo é que controle, né, pense em controlar as suas reações, veja como você tem reagido com as coisas da sua vida e como você poderia reagir de uma forma que seja mais saudável para você. Essa parte de achar o que é mais saudável para você, ela é muito particular.
Talvez você reagir com raiva em alguma situação específica seja o ideal, seja o saudável, ou agir com mais calma. Então eu não posso te ajudar nisso, mas eu proponho, né? Proponho muito esse tipo de reflexão nesse momento. Tente refletir um pouco sobre isso, sobre como você poderia reagir de uma forma que expressasse melhor o que você quer para você, né? Que você possa ter reações que sejam mais direcionadas para o seu espírito, para o seu bem-estar. Como sempre, eu acho que os vídeos têm que ser nessas questões abertas, então eu prefiro terminá-lo aqui. Eu não posso prometer quando terá um próximo vídeo, mas eu tenho me esforçado, à medida que as coisas fazem sentido, de postar vídeos aqui de coisas que eu realmente acho interessante que nós pensemos sobre e que eu possa compartilhar com alguém. E peço que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo. Se você puder assistir os próximos vídeos, indique isso para outra pessoa. E, de todo modo, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.